Boa tarde, começando mais um Orbe Comenta e um dia muito especial, o dia que começou de verdade a Copa. O Brasil, Olê, olê, olê. Ganhamos Brasil, 2-0 olê, da olê, Sérvia olê. na estreia no Catar. O primeiro passo foi dado, um primeiro passo com muito êxito. Ao meu lado, mais uma pessoa exitosa, Diego Brito. Muito prazer, boa tarde para todo mundo. E o Brasil começou com o pé direito, eu tô começando aqui no Orbe Comenta com o pé direito também. E é sempre um prazer comentar ao lado do Will aqui, qualquer coisa, esporte, futebol então, melhor ainda. Uma satisfação para todos nós, Diego Brito. Diego Brito que é repórter do Jornal da Orbe, jornal que acompanha todos nós nas ruas de São Paulo uma vez por semana, né, Diego? Uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, e às vezes sobre demanda, mais de uma vez na semana, mas a gente está sempre sendo distribuído gratuitamente pelos principais cruzamentos de São Paulo. É isso aí, falando em cruzamento, hoje a gente vai falar um pouco de cruzamento. Foi assim que a gente chegou à vitória por 2-0 diante da Sérvia, né, Diego? Então, assim como você, que joga em várias posições, hoje nós tivemos alguns... É impresso, no digital, é online, é TV, a gente TV, tá sempre ali. Tá jogando em todas. Então, hoje, fazendo um bico aqui com a gente, falar desses 2-0, que também a gente viu um pouco de versatilidade. Um 2-0 que apareceu, ele foi construído, né? Foi construído. Eu vou falar pra você que eu tô tranquilo agora. Agora. Você tá tranquilo agora também. Agora também. Porque no primeiro tempo foi complicado. Acho que a Sérvia é um time muito alto, né? Um jogo truncado, um jogo disputado no meio campo, não favorece o Brasil. Favorecia a Sérvia. E o Brasil, ele tava nervoso, né? Você vê o Rafinha, o lance que ele perdeu no primeiro tempo, então o Brasil estava nervoso, o jogo truncado favorecia a Sérvia, então o primeiro tempo foi complicado, mas... Você tocou alguns pontos aí, em alguns pontos importantes, cara. Sim. Primeiro, claro, esse jogo físico da Sérvia foi difícil de casar com o do Brasil, na questão de imposição, né? Também tática e física, mas quando a gente foi para a distribuição em campo dos jogadores... E o Rafinha foi parte importante disso. Ele perdeu o gol porque estava lá? Sim, pode dizer? Talvez ele tenha tropeçado na qualidade técnica. Quer dizer, eu acho que não é, ele tem, né? Acho que o não nervosismo o nervosismo. Estreia, talvez? Ele, por exemplo, nas eliminatórias e nos amistosos, ele não perderia aquele gol. Acho que é a pressão da estreia e de jogar uma Copa do Mundo, né? Sim, o fator psicológico, pode ter tirado ali a bola dele. Talvez. Com certeza, com certeza. Porque ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Muito bom. Ele é um bom jogador. Tá na seleção, não seria... um jogador de se desprezar, né? Então, titular de uma Copa do Mundo. Titular. Mas, aliás, essa questão do titular, vamos começar então do começo. Do começo. Como diria as pessoas mais inteligentes. Então, ali, a gente tem a questão da escalação. O Tite, todos tinham dúvidas, né, sobre a escalação. Se ele entraria com o Fred no meio-campo, encorpando mais o meio-campo, ou com o Vinícius Júnior na esquerda, na ponta esquerda, aberto na esquerda. E aí o Tite, até para surpresa, assim, porque não é a postura costumeira dele, não. ele foi com um cara mais aberto ali. O Tite é retranqueiro desde a época do Corinthians. Pois é, alguém pode acusar ele de ser retranqueiro. E aí ele vem, é uma escalação que ele nunca testou. Ele coloca verdade. Com um Vini Júnior aberto na esquerda e tira o Fred montando o meio-campo com o Paquetá, que não tem na sua principal característica ele ocupa espaço. Ele ocupa espaço, mas não marca, né? Mas tem um poder de marcação muito grande. E o Casemiro, sim, esse se juntando ali para a dupla de zaga de Thiago Silva e Marquinhos. Então ele deixa, teoricamente, um espaço vazio no meio-campo, que o Neymar saiu da esquerda para abrir pro Vinícius Júnior e deixou o Vinícius Júnior lá na esquerda. E aí? E o Neymar jogando de 10. Com a 10 e de 10. Com a 10 jogando de 10. Porque antes ele era o 10, mas não jogava de 10. Isso. Eu acho que isso foi muito importante lá no começo do jogo, porque o Neymar, ele é um cara que ele tem 30 anos já. Ele não é o mesmo Neymar do Santos, o mesmo Neymar do Barcelona, que vai pegar e cortar pela esquerda, sair driblando e fazer gol. Ele vai cadenciar o jogo, ele tem um passe diferenciado, ele tem um chute diferenciado. Então eu acho que foi uma estratégia boa colocar ele pro meio campo, para distribuir. O primeiro gol, já pulando um pouco aqui, o primeiro gol, ele faz uma boa jogada pelo meio, a bola sobra pro Vini Júnior, o Vini Júnior bate, no rebote o Richarlison faz o gol. Então, eu acho que foi certeiro. Até porque a equipe da Sérvia é uma equipe que, quando eu vi ali na escalação, um pouco retranqueira, talvez. Meio Tite. Sim. Sim.
Com 2 alas, 3 meio-campo, 3 zagueiros e foi isso. Mas eu acho que foi uma escalação acertada. Eu acho que todo mundo queria que o Tite fizesse isso. A gente tá vendo muito jogo da Copa do Mundo, 0-0, jogo retrancado. E o que a gente gosta de ver do Brasil é um Brasil ofensivo, né? O 0-0, a gente tá tendo, assim, ou a gente tá vendo placares bem mirradinhos ou placares bem elásticos, então, né? sim. Ontem foi a Espanha com 7, assim, um time jogando. Mas tomar 7 gols na Copa. Que time leva 7 gols? Que time leva 7 gols na Copa? Eu não lembro de nenhum momento isso. Eu não lembro. É uma novidade. E aí, o que você estava dizendo, a gente viu em campo, né? Principalmente no primeiro tempo. Os 3 zagueiros que você diz da Sérvia, talvez, com certeza, essa pesou muito para a decisão do Tite. Com esses 3 zagueiros, e a Sérvia, ela ataca muito pelas suas alas e nem tanto pelo meio. No meio ela mais fecha do que a grid. Como ela ataca muito pelas alas dos 3 zagueiros, a opção de abrir 2 pontas nesse corredor faz espaçar um pouco a defesa, porque joga nas costas dos seus alas. Sim. E aí abrem vãos ali entre os zagueiros. E a gente viu acontecer algumas infiltrações por ali, com o Vinícius Júnior de um lado e com o Rafinha do outro. O Rafinha, nessa movimentação, ele teve chance. E aí o que aconteceu, Diego Brito? Então, foi o que aconteceu. Acho que no momento ali, no calor do jogo, a gente acaba ficando, sei lá, poderia ter feito o gol? Sim. Mas você tem que levar em conta diversos fatores e tal, e eu acho que o Tite foi muito bem em não substituir o Rafinha tão cedo. Que, creio eu, muita gente estava pedindo para substituir o Rafinha. Pelo menos aqui na nossa redação. Na redação tava. Se fosse fazer uma galera. Um data orb. Muita gente ia tirar o Rafinha no primeiro tempo. No primeiro erro. Então foi bom, porque senão você queima o menino. Rafinha é um cara novo. Sim. Tipo, no Brasil, ele vem da base do Avaí, se eu não me engano. Isso, já passou direto pra Europa, se destacou no Leeds, e depois saiu do Leeds, foi pro Barcelona. Não tá numa boa fase no Barcelona, mas é um bom jogador. É muito bom. E outra coisa que você falou, da Sérvia jogar com os alas. Sim. O que foi muito bom, favoreceu até o Brasil. A gente tem 2 laterais que são laterais defensivos. Tanto o Alexandre quanto o Danilo são laterais defensivos. E isso facilitou bastante. Porque se a Sérvia tem 2 alas que atacam bem, a gente tem 2 laterais que ficam bem. Diferente de 2018, quando a gente tinha o Marcelo. O Marcelo era um lateral que atacava, mas a gente sabia que ele tinha alguns problemas defensivos. Então, acho que o Tite conseguiu encaixar bem. Apesar do nervosismo da estreia, nervosismo dos jogadores, todos os fatores, né, que tem numa estreia de Copa do Mundo, o Tite fez uma escalação legal, o Brasil jogou bem, principalmente no segundo tempo, porque depois que sai o primeiro gol também relaxa e coloca a bola no chão. Tensão, E outra coisa, a Sérvia teve que sair, né? Depois do primeiro gol. E a Sérvia tendo que sair, e aí a gente sabe que o Brasil no contra-ataque tinha o Rafinha, Vini Júnior, o Neymar antes de sair. Eu não sei se o Neymar, qual foi a contusão dele, se ele tomar. Agora vai ser um drama. Mas vamos ver o que... Até que a bola role na segunda. Até que a bola role na segunda, vai estar todo mundo falando. E o Neymar também. Mas eu acho que a principal ali... O Neymar talvez seja dúvida, mas o Danilo sair mal também. A gente vai chegar nesse... Vamos lá. Primeiro, acho que até faltou esse comentário, e talvez isso tenha acontecido. Vou discutir com você isso. Se o Neymar puxado pro meio, ele, além de poder flutuar ali, ele também chama a atenção da defesa da Sérvia. Então, esses 2 pontas, eles ganham um pouco mais de espaço para correr, né? Visto que o Neymar flutuando ali é o principal centro de preocupação de qualquer adversário, né? Via de regra. E aí, como você bem disse, os alas da Sérvia batiam de frente com os 2 laterais mais defensivos que a gente tinha. Os 2 pontos conseguiam explorar essas costas e abriam um espaço ali na defesa, né? Então, mas ainda assim, a gente criou, de fato, uma chance de perigo no primeiro tempo. Foi todo mundo pro intervalo ali. A gente no máximo teve uma chance, que a gente teve no primeiro tempo. Foi do Rafinha. Depois foi pro intervalo e a gente um pouco tenso. Voltamos pro intervalo, sem alteração. Sem alterações. Mas eu acho que entra a estrela de... O cara teve a estrela ali. Qual deles? O Richarlison. Teve. Ele teve a estrela. Pô. E aí, na mesma movimentação, no primeiro gol, o Neymar abre puxando, pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior invade a área pela ponta esquerda, cruza, a bola, quer dizer, chuta, o goleiro, o Savic,
rebate. Provavelmente. Alguma coisa terminada em it. Não vou errar. Metade da palavra acertei. A bola, eles palmam e a bola sobra pro Richarlison, apesar do Rafinha tá tentando ficar impedido no lance ali. Sim. E aí ele já guarda. Sim, eu acho que foi muito interessante, muito bacana pro Brasil e pro próprio Richarlison. Ele é um cara que ele trabalha muito, desde sempre, sabe? Desde a questão do Everton, desde antes no Brasil e agora no Tottenham, né? Começou no Fluminense. E ele é um cara divertido, ele tem essa pegada Brasil, sabe? Ver ele marcando esses 2 gols na estreia. E o segundo gol, é o gol da Copa até agora. No mínimo, o gol da Copa até agora. Ele traduz, né? Assim, o espírito brasileiro. Sim, ele é alegre. Ele é alegre, ele é divertido. E joga um bolão, né, cara? E joga bola. E o segundo gol que você diz, já a Sérvia indo pra cima, abrindo um pouco mais de espaço, também não tinha muita opção. Eu acho até, pra ser honesto, que a Sérvia, quando pega a tabela ali e fala, pô, contra o Brasil, vou contar uma derrota aqui, já esperava. Sim. A Sérvia jogou como Sérvia 2 vezes contra o Brasil, perdeu as 2, a última na outra Copa. Mas era outro time também, né? Claro, 4 anos atrás. 4 anos atrás. E depois tinha jogado... Porque naquele grupo, o nosso principal adversário era a Suíça, que também tá no grupo desse ano. Sim, mas inverteu. E era muito mais forte, sim. Você vê, a Suíça sofreu pra ganhar de Camarões. E, pessoalmente, foi um jogo feio. Eu vi o jogo e foi um jogo... Camarões teve bastante chance, inclusive. Mais que a Suíça, então. Então acho que o Brasil começar ganhando do principal adversário do grupo vai dar uma tranquilidade. Eu creio que o Brasil, pode ser que não aconteça, mas se o Brasil conseguir os 9 pontos, eu acho que a probabilidade é bem boa, agora que já ganhou da Sérvia. Já tira um pouco o peso também, né? Porque tem o Mitrovic, que é um cara muito bom, o atacante deles, o Vlahovic, que entrou depois, que foi comprado por uma fortuna pela Juventus. Sim. Então são jogadores bons e um time que joga fisicamente muito bem, então... Não são só bons, como são jogadores experimentados, né? Hoje em dia a gente pega qualquer time, a maioria deles pelo menos, a boa parte desses jogadores, eles já jogaram em 1, 2, em 5 países, em vários times de vários países, que equilibra um pouco as forças, porque cada vez menos as equipes têm tempo de treinar antes da Copa. Antes ficavam 2 meses antes da Copa. Então 2 semanas. 2 semanas. O Brasil estava em Turim até agora há pouco. Chegou em Catar ontem. Quase ontem. E aí, isso acho que diminui um pouco a força de conjunto das equipes. E aí, claro, leva um pouco pro brilho individual dos jogadores, porque, claro, um cara que já tá um ciclo todo de Copa, o time já se conhece, o entrosamento é melhor, já é mais esperado. A maioria deles, a gente fica esperando um pouco mais, acho que o brilho individual. Que aconteceu hoje, e aí eu queria voltar só no segundo gol, pra gente descrever, pra quem não viu, acho difícil alguém não ter visto. Porra. Se você não viu ao vivo, tá nas redes sociais, tá em todas as... E quem viu pode ver de novo. Pode ver de novo, porque foi lindo. Foi lindo. O que acontece? O Vinícius Júnior recebe de novo na ponta esquerda, e aí já num contra-ataque na velocidade. E o Brasil mandou mais 2 na trave. Uma o Alexandro, o Casemiro, de fora da área, inclusive. De fora da área. A bola do Alexandre na trave foi essencial pro Brasil criar um volume de jogo. Porque tava travado o jogo. Você tem que chutar de fora da área. Até ali, no 0x0. E aí o Alexandre chutou de fora da área. Você cria um ambiente, você cria uma atmosfera pra você... Vamos fazer o gol. E assusta o adversário também. Fica, peraí. O jogo não tá tão tranquilo pra Sérvia assim. Não tá. Como eles levaram no banho-maria no primeiro tempo. Sim. E aí e o Vinícius Júnior recebe pela ponta esquerda, cruza na medida... E aí o Richarlison domina, a bola ela vem pro lado oposto do que ele teoricamente deveria dominar. Sim. E ele manda o que foi aquele? Uma puxeta? Foi um voleio. Foi um voleio. Foi de voleio. Foi um voleio lindo. A bola vai naquela rede que do jeito que estufa a rede. Assim. Sim. Tem muita bicicleta, tem muito voleio, que a bola sai pingando, sai mascada. Não, dele foi em cheio aqui, ó. O Pombo foi. Mandou, acho que acabou ali. Aí acabou o jogo. E acabou o jogo. E aí o Brasil começou a ter volume de jogo porque a Sérvia cansou também, né? A gente fala hoje em dia, por exemplo, a Sérvia tem um time bom, não sei se tem reservas tão bom, mas a intensidade de jogo é difícil quando você não tem um banco bom, né? Sim. Eu acho que a diferença do Brasil em 2022, de 2018, de 2014, 2010 talvez nem tanto, é ter opções boas no banco. Você tem o Antony, você tem o Martinelli, que até entrou bem, criou um pouco pela esquerda. Você tem o Gabriel Jesus, que tá jogando muito no Arsenal. Então, eu acho que isso é interessante. E também agora um pouco, né, além de ter outros jogadores em bom momento, isso significa que a gente não depende só do Neymar, né? Pois é. Depende do Neymar. Sim, ele é um ótimo jogador, é craque. É o craque do time, é o 10. Mas a gente tem outros caras que resolvem, e a gente viu hoje que, de fato, tem mesmo.
Sim, sim. Que a gente viu resolver em eliminatória, em Copa das Confederações, em amistosos. Agora a gente tá vendo na Copa. Na Copa do Mundo. O peso é Mundo. outro, né? Sim, sim. E a questão física e a questão de ter jogadores para substituir nessa Copa do Mundo tá mais interessante também, porque tá tendo muito acréscimo. Muito acréscimo sempre. No Cada primeiro tempo teve minutinho- só 1 minuto, mas no segundo... Acho que provavelmente é uma orientação da FIFA, que o juiz está seguindo, o árbitro está seguindo a risca, e o jogo está cada vez mais pegado, o jogo está cada vez mais... tá durando mais, né? Então você tem que ter bancos, tem que ter jogador que consiga substituir aqueles titulares que são os homens de confiança do Tite. Ainda que a FIFA levou pra cláusula pétrea ali as 5 substituições, né? Que Sim, foram uma medida sim. alternativa Isso no é meio da bom. pandemia. Mas isso é bom. Assim. Só que, ainda com isso, o Danilo ficou lesionado. Neymar, vamos agora... Então, agora vamos lá, estamos vamos lá. encerrados com Sérvia. Fomos bem, Sérvia. muito bem. 2-0, 2 o a Brasil 0. vai terminar 9 pontos. Tomara, Pra e é o que eu isso, acredito. Você acredita Estamos nisso? torcendo. Estamos torcendo. Na Mas vamos ver, segunda-feira- né? Um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Na segunda-feira, às 13 horas de Brasília... Daqui a pouco. Quinta pra segunda, são 4 É um dias. pulo. É um pulo. É um pulo. Vou piscar aqui, ó. Estamos na Sim. segunda-feira. Vocês Chega- vão ver a gente aqui de novo. Veremos. Quer dizer, veremos, não estaremos. Estaremos. Então, na segunda-feira contra a Suíça, em teoria, a gente passou pela prova mais difícil. Sim. Em teoria, a Suíça, é o que você disse, a Suíça não é mais aquela Suíça de 2018. Mas tem um porém. No grupo dela, na eliminatórias da Euro, ela despachou a Itália. Despachou a Itália não, porque era fase de grupos. É. Mas a Itália foi pra repescagem e não veio pra Copa. Alguém- A Suíça foi a primeira do grupo dela. Mas alguém né? pode dizer que isso diz mais sobre a Itália do que sobre a Suíça. A Itália é campeã da Euro. Então, esse faz sentido. Faz sentido. Né? Porque a Itália já é a segunda sim, Copa. sim. Mas a Suíça, ela... Em 2018, era um adversário muito mais forte. Mas eu acho que não dá pra subestimar, não. Não. Acho que não. Não. Não, De jeito subestimar nenhum. não. Só que tem... Mas sim, a Sérvia é mais forte que a Suíça. É mais forte. No Então, papel ali, pelo menos. Dentro de ficamos- campo, nos 90 minutos, a gente sabe que é outras coisas. se espera- Uma coisa é a mais teoria, a prática é totalmente diferente. difícil. Na prática, a teoria é outra. Sim. Então isso significa que nós temos 3 pontos e a Suíça também tem 3 pontos. Sim. Esse jogo de segunda-feira pode levar alguém para 6, alguém nós, isso tudo Provavelmente. planejado. Então, alguém para 6 e aí no outro jogo dos que perderam, alguém tentar ganhar uma sobrevida. Sim. Só que a gente vai ter algumas, pelo menos dúvidas até que essa bola role. Dúvidas. E agora vão na ser segunda-feira. dúvidas que vão... São duas Até dúvidas. segunda-feira vão A gente vão vai ouvir pairar, falar vai muito ser o sobre isso. espectro... O espectro da dúvida. O espectro Vai da pairar dúvida a vai dúvida. pairar sobre a São seleção duas. brasileira. Primeira delas, Neymar. Neymar saiu lá com dor no pé, ficou fazendo tratamento de gelo, cobrindo o Chorando. rosto. Talvez chorando, não sei. Pode ser. Pode ser. Não, Mas porque ele muito tava cobrindo o chateado por Muito conta da chateado. lesão. Pelo menos parecia estar muito chateado. E assim, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é ele não jogar. Se ele não jogar, aí a gente tem algumas Possibilidades, né, de time Se ali. o Tite mantém os 2 pontas, então ele só, teoricamente, troca por um meia ali o Neymar, né? A gente pode esperar que ou ele joga o Fred atrás e avance o Paquetá, porque é o que parece Mas tem mais opções. Tem o Everton Ribeiro. Tem até o Rodrigo. O Rodrigo no Real Madrid, ele joga mais... Às vezes ele joga mais Sim, recuado. ele joga mais recuado. Tô vendo o Fabinho poderia ser. Apesar que daí ficariam 2 primeiros volantes, acho que não. Mas Não, acho que o não, Everton não. Ribeiro, o Fred. Eu acho que o Fred é o que mais tem, É, porque o Paquetá joga um pouco mais adiantado Avançado. ali, é mais avançado. né? teoricamente. Se isso acontecer, eu acho que a gente fica até tranquilo. Você acha Sim. Eu acho que... Não sei se é esse... Eu não gosto muito de falar isso da Neymar dependência. Tá. Porque a gente já foi muito dependente. Em 2014 a gente era dependente do Neymar. Você Era. pega aquele time no papel, a gente de craque só tinha o Neymar. E alguns jogadores bons 18 ali. também não é tão diferente assim. Também não. Então... Mas eu acho que essa é a única Copa que o Neymar tá que a gente não é dependente do Neymar. Claro, vai fazer muita falta se ele não tiver. Muita falta. Porque ele é um cara que chama a marcação também. Às vezes, sem a bola no pé, ele desequilibra um jogo, porque as pessoas... As atenções de todo mundo tá nele, do adversário com O certeza. adversário já tem um medinho. Então, mas eu acho que, tomara que não, tomara que seja uma coisa tranquila, que seja só uma pancada, um Susto. gelo, alguma coisa já resolva, e que ele volte na segunda-feira, com certeza. Mas eu acho que o Brasil tem peças ali, talvez o Rodrigo jogando lá, resolver, né? Até talvez o Paquetá jogou bem hoje, Jogou jogou bem hoje. Ali o Brasil, como a Sérvia, voltar só um pouquinho pro jogo, a gente já avança, mas como a Sérvia, ela preferivelmente ataca mais pelas alas, a gente não sentiu
tanto falta de um poder de marcação, que não é a principal qualidade do Paquetá. Aí, Sim. se fosse o caso, acho que o Tite teria colocado o Fred. Sim. Então, O Tite foi bem, então, nessa. eu acho que foi bem nessa. Sim. Só que, não, agora eu queria só adiantar lá pra segunda dúvida, e essa me dá Essa um é que pouquinho dá, de taquicardia aqui. Porque o Danilo jogou muito hoje. O Danilo jogou muito. E ele acabou o jogo meio manquitola ali. Então, Já e tinha é, feito as e substituições, aquela, né? aquela mancada que a gente vê que não é uma parada muito ali simples, sabe? Tem muito jogador que às vezes tá sentindo algo em campo e consegue correr. O Danilo não conseguia correr, não Fez conseguia o- andar. Podia ter saído, então. Mas talvez. não, acho que não tinha mais, ou tinha. Podia só sair. O Brasil ficar com Mas menos. aí era melhor, um Ficou peso lá. morto ali. Guerreiro. Peso morto. Então. Guerreiro. É melhor ocupar espaço, né? É melhor Tá bom. ocupar espaço do que não ter uma pessoa ali. Então, Mas aí- preocupa muito, porque aí o Danilo jogou bem. Ele jogou bem. Mas só que a questão não é só o Danilo jogar bem. A gente tem a questão do Danilo jogar bem e se ele não jogar, de fato não puder jogar na segunda-feira, então a gente tem duas opções. Três. Três opções. A natural delas, Daniel Alves. Eu acho que não é a mais natural. Não, seria. Mas no papel, no Sim, papel. É o segundo lateral É direito o segundo lateral direito. convocado sim, pelo sim, Tite. E Éder Militão. Sim, que foi convocado como zagueiro, mas no São Paulo jogou de lateral. Tem experiência na lateral direita e tal. Ou a terceira opinião, eu Fabinho. ia falar. Eu ia dizer mudar o esquema tático. Eu acho que nesse momento... Não faria isso. Não acho que seria Sim, uma sim, opção sim. que se consideraria. Mas eu acho que uma quarta opção talvez é o Fabinho. O Fabinho joga na lateral. Como um terceiro zagueiro na lateral. Mas o Danilo, ele é um apoia marcador. pouco, né? O Apoia Danilo Alexandro, claro que não fecha tanto quanto o Fabinho, mas... Isso faz com que o ponta não precise voltar tanto para acompanhar o lateral, Pois é, né? pois é. Só que então vamos considerar que o Tite não vai mudar o esquema tático agora, né, nessa altura do campeonato. Acho que não. Também acho que não. Provavelmente não. Então, eu acho que o Fabinho é uma opção mais remota também. Imagino. Também, Se também. isso for também, verdade, uma opção remota, então a gente morre com duas aqui. também. Ou Daniel Alves ou Militão. Militão. Eu vou te perguntar qual é a sua preferência e vou dar minha opinião primeiro. Vai primeiro. Eu Vai lá. acho que o Tite tem uma opção só, que é o Daniel Alves. Porque assim, Ô, louco. eu acho que seria muito esquisito ele levar um lateral direito como o Daniel Alves, que foi muito questionado. Muito questionado de estar lá. E aí, na hora que vai precisar do cara, e olha como são as coisas, vai precisar justo de quem? Do lateral direito. Pois é. Chegar na hora de botar o lateral direito, ele não colocar o Daniel Alves. Seria muito estranho, muito difícil dele explicar qualquer coisa. É o que eu acho. Mas, é claro, Mas eu acho que, aqui, a minha opinião, tecnicamente, o Daniel Alves, tecnicamente, Não devia tá lá. não devia estar lá. exato, esse é o meu ponto. E não deveria segurar essa bronca que alguém vai ter que segurar caso o Danilo Sim, esteja estamos contundido. considerando essa Sim. hipótese. Eu acho que a única opção, claro que tem algumas opções, mas a única opção é botar o Militão que tem experiência, até apoiando, ele apoia bem. Apoia tão bem quanto o Danilo, não, porque o Danilo apoia muito mais que ele. momento. E o Militão faz tempo que tá jogando de zagueiro, né? Sim. Faz tempo que ele não é testado na ponta. Mas eu acho que o Daniel Alves, ele é um cara que até jogou bem no São Paulo e eu acho que ele não aguenta mais O ritmo. o ritmo, a intensidade de uma Copa do Mundo. Deus, já não tá aguentando nem o ritmo do Campeonato Brasileiro. nem do campeonato mexicano, pô. Mexicano, onde ele tá. Então, Mas ele tá lá, né? Bom, Mas se tá eu lá, vejo então. a opinião que... Eu sou da opinião que ele não tem opção a não ser colocar. Você é da opinião que o Éder Militão talvez seria a opção ideal? se eu Você. fosse Diego Brito, Diego fosse Diego Tite, fosse treinador do Brasil, eu colocaria o Militão. Bom, Tomara que a gente não precise, porque o Tomara. Danilo é bom jogador, Se jogou alguém- demais hoje. Se alguém tiver alguma outra opinião, alguma outra opção pra colocar na lateral direita, eu tô muito curioso em ouvir. É isso. Bom, eu acho Olha, que... Pois não. mas fazendo aqui, ó, uma síntese. Mas, vamos. O Brasil estreou muito bem. Estamos felizes. Muito bem. A gente tá muito feliz. Feliz. Estava tenso no primeiro tempo, mas agora a gente tá muito feliz. E é isso, eu acho que o Tite escalou bem, o time brasileiro jogou bem. E acho que a expectativa para essa, pelo menos a primeira fase, né? A gente, Copa do Mundo é um mês, é tiro curto, é só o primeiro jogo, ainda tá muito cedo para falar algo, mas o Brasil estreou bem. Estreou Eu acho bem, que isso com precisava. Contra um time forte, porque a Sérvia não é como o pessoal mais gosta de bobo falar, no não tem mais bobo no futebol. Mais nada a considerar a última reflexão sobre essa estreia, meu amigo Diego Brito. Eu acho que foi uma estreia boa. Foi uma estreia boa porque foi com emoção também. Foi com um pouquinho.
Foi com um pouquinho de emoção, né? Não, mas a emoção é justamente isso. A falta de emoção. A apreensão. A falta de emoção que causa apreensão. Aí já vamos lançar um papo filosófico. Meta-sentimento. Meta-sentimento, então. Mas foi uma ótima estreia e espero que o Brasil vá muito longe nessa Copa. E a gente se vê novamente. Até ganhar, né? Até o dia 18 de dezembro, domingão ali. Perto do Natal, perto do Ano Novo, então. Voltaremos aqui. 7 vezes aqui. 6, mais 6, né? Tomara. Então, sem mais nada a acrescentar, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam e estaremos aqui de volta no próximo Jogo da Seleção, segunda-feira, em mais uma vitória, dessa vez contra a Suíça. Um grande abraço. Marque na agenda, 13 horas, segunda-feira, Brasil e Suíça. Brasil, olê, olê, olê. Brasil, olê, olê, olê. É isso. Rumo ao Hexa.